Olá, vamos prosseguir com a nossa aula sobre, na verdade, vamos seguir com essa aula sobre o tema Teoria da Norma Jurídica. Havíamos parado, na característica da contrafaticidade. Dizia para vocês que uma norma jurídica é contrafática porque, tendencialmente, essa norma jurídica não coincide com os fatos, não coincide com a realidade de um arranjo social qualquer. Na verdade, também cheguei a considerar, é importante a gente retomar a partir disso, que uma prescrição jurídico-normativa que se identifica com a realidade é quase uma utopia. Nesse sentido, para que fique bem claro para todos vocês, considerem, por exemplo, o nosso texto constitucional, o objetivo da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa, solidária, sem preconceitos de qualquer espécie, e por aí vai. Interessantíssimo, mas eu acho que todo mundo, vivendo a vida, percebe que a nossa realidade é muito distante disso. Inclusive, é importantíssimo, na verdade eu diria, esse é o nosso grande desafio, talvez a angústia de todo profissional sério do direito, exatamente ter isso como um parâmetro, ter isso como um projeto. Todo profissional do direito, para muito além de um técnico, ele tem um compromisso ético de contribuir com a sua atuação profissional e não só com a sua postura como cidadão, de contribuir para que esse projeto se viabilize um dia. Então isso é algo muito sério, isso é algo de extrema responsabilidade, é um ônus de qualquer agente jurídico que leve a sério esse rótulo. Mas, seguindo com a reflexão sobre a contrafaticidade das normas jurídicas, é importante perceber que o direito, enquanto um complexo de normas jurídicas, ele vai se mostrar contrafático de formas bastante diversas, inclusive. Muitas vezes a contrafaticidade subjacente às normas jurídicas se faz perceptível quando o direito se mostra vamos dizer assim, não sincrônico, ou melhor, diacrônico com a sociedade. O direito um tanto conservador, um tanto retrógrado, e a sociedade já se orienta por certos valores que ainda não teriam sido assimilados pelo direito. Nesse sentido, as pessoas se orientam, se comportam, têm atitudes que o direito tende ou tenderia a reprimir. É um claro exemplo de contrafaticidade, no sentido conservador, no sentido até mesmo repressor. Vamos pensar em exemplos concretos para que isso possa ficar bem claro. Muitas vezes a gente tem movimentos sociais organizados que seguem uma linha, uma ideologia progressista e que trazem pautas, convém, para que fique claro onde eu quero chegar, convém trazer situações, exemplos um tanto polêmicos, ainda polêmicos, Mas, por exemplo, movimentos sociais que reivindicam a liberalização do uso da maconha, por exemplo. É um exemplo muito interessante, porque no ordenamento jurídico brasileiro atual, o uso da maconha é criminalizado.
E aí, quando a gente pensa, né, no exemplo da marcha da maconha, que tecnicamente, né, por um prisma sociológico, seria exatamente um movimento social organizado que ocupa a esfera pública, trazendo a sua pauta de reivindicações políticas, né? E aí pensemos numa situação de uma marcha da maconha acontecendo e a polícia, em nome da ordem, né, reprime essa manifestação política. Né? O que estaria acontecendo aí, quando pensamos na polícia, isso é muito óbvio, estamos pensando no braço repressivo do Estado. A polícia, nesse contexto, é uma ramificação do direito. Né? Seria uma situação que mostra, ou que mostraria, estou trabalhando com hipóteses, né, a contrafaticidade no sentido mais conservador do direito. Né? Um outro exemplo, né, que sempre polêmico, discutível, né, a presunção de violência nas relações sexuais que envolvam moças. Né? Eu não sei, não saberia, né? Não teria a menor segurança de dizer meninas ou moças nesse sentido, mas meninas ou moças que ainda não têm 14 anos completos. Tá? Pelo direito brasileiro atualmente válido, se a menina ou moça não tem 14 anos completos, tá? E no âmbito de uma experiência sexual haveria aí uma presunção de violência. Tá? Polemizando, problematizando, tá? Pode ser, né, e certamente existem muitas situações nesse sentido, que a menina ou moça que ainda não tem 14 anos completos, já tem experiência, já tem uma vida sexual. Tá? Então seria mais um exemplo da contrafaticidade das normas jurídicas por um âmbito conservador. Tá? No direito brasileiro, até a década de 1990, criminalizava-se a prática do adultério. Tá? Isso foi reformado no ordenamento jurídico brasileiro em meados da década de 90, exatamente porque se considerou que aquela norma produzida pelo legislador na década de 1940 era uma norma obsoleta para o Brasil dos anos 1990. Para o Brasil que chegava ao século XXI. Agora vejam, é possível, né? E na verdade eu acho que é aí que a gente encontra a maior riqueza do direito, né? Os exemplos são muitos. Tratar da contrafaticidade das normas jurídicas por um viés progressista. O que eu quero dizer exatamente? É quando a norma jurídica se mostra muito mais avançada do que a visão de mundo hegemônica, do que os comportamentos, do que as posturas, tanto individuais quanto sociais. Né? Um bom exemplo disso, se a gente volta também nos anos 90, a gente vai ter um bom exemplo, e até hoje, né, em alguma medida, é possível explorar a mesma situação quando pensamos no direito ambiental brasileiro. Tá? Na década de 1990, o direito ambiental sofreu uma grande reformulação e passou a ter muito mais expressão, muito mais visibilidade, muito mais impacto. E naquele momento, isso realmente repercutiu muito. Tá? Porque qual que é o foco, qual que é o objetivo do direito ambiental?
É claro que isso é sempre um tanto genérico, mas o objetivo do direito penal, do direito ambiental, perdão, né, é garantir a sustentabilidade ambiental, é garantir o direito das gerações futuras, né? E tradicionalmente na sociedade brasileira nunca houve uma grande sensibilidade em termos de preservação ambiental. O uso completamente irracional da água é um bom exemplo. Né? A exploração dos recursos naturais no sentido mais amplo possível sempre foi um bom exemplo. Né? E aí vejam, né? A partir do momento em que o direito ambiental se reconfigura, se posicionando de uma forma muito mais radical, com penas expressivas, né? A sociedade que estava acostumada, né, a não cuidar do meio ambiente, foi muito impactada com isso. Né? A sociedade precisou, de alguma maneira, se reeducar. Né? É claro que as crianças de hoje, elas já têm uma outra visão de mundo. E, em grande medida, essa outra visão de mundo é uma consequência das normas do direito ambiental. Né? O cidadão brasileiro, até os anos 1990, não pensava muito em racionalizar a água, os recursos não renováveis da natureza, né? E nem que tenha sido na marra, né? Pressionados por uma eventual sanção que suprime patrimônio, que suprime até mesmo a liberdade de ir e vir, o cidadão teve que se reorganizar, teve que repensar as suas práticas. Tá? Então, quando a gente fala das normas do direito ambiental, a gente tem um claro exemplo da contrafaticidade das normas jurídicas, mas por uma perspectiva progressista. Tá? Bom, então esse ponto, né, essa pequena aula está focada na característica da contrafaticidade das normas jurídicas. E como eu tinha dito na primeira aula, na primeira aula que eu chamei de Introdução à Teoria da Norma Jurídica, a contrafaticidade é uma decorrência da estrutura prescritiva das normas jurídicas. As normas jurídicas prescrevem comportamentos, ou seja, as normas jurídicas apontam para um dever ser. A prescrição, o dever ser e a contrafaticidade se identificam nesse contexto. É isso. Muito obrigado.